E é mesmo, é tudo muito difícil. Eu vou começar falando com vocês sobre esse conceito de violência. E sempre eu, embora seja psicóloga, eu procuro seguir bastante a Organização Mundial da Saúde. Olá, Sirlene, tudo bem? E aí eu queria ler para vocês na íntegra, né, sobre o assunto que nós vamos abordar hoje. Então veja só. Violência, ela é definida pela Organização Mundial da Saúde como o uso intencional de força física ou poder, ameaçados, né, de reais contingências, violência contra si mesmo, violência com outra pessoa, com um grupo ou comunidade, de que resultem ou tenha a probabilidade de resultar em ferimento, dano psicológico, mau desenvolvimento, privação e morte. E geralmente isso vem muito associado com o uso do poder sobre o mais fraco, não é? E eu fiz um levantamento e temos vários tipos de violência, né? Temos a violência autodeferida, né? Como suicídio, abuso de drogas, automutilação, maus tratos de criança, né? E de jovens, violência sexual, violência contra idosos, violência sobre o parceiro íntimo, violência contra a mulher, violência coletiva, violência comunitária, né, que seriam os vandalismos, crimes de ódios, hackers, fakes, terroristas. Então, a gente percebe que o assunto é muito amplo. Hoje, o meu objetivo com essa live é fazer um levantamento para nos tornarmos conscientes do que está acontecendo e para que possamos ter um olhar um pouco mais cuidadoso para com tudo isso. Então, estamos em relações familiares, estamos na escola, temos comunidades, vários tipos de comunidades, tanto comunidades aqui na mídia, como também comunidades religiosas. E sempre que ocorrer coação e abuso do poder, isso já demonstra a violência. Olá, Sueli, olá, enfermeira Almeida, obrigada por estar aqui. Vamos chegando, já são 20 horas e 7 minutos e eu vou dar continuidade. Então, vejam só, por meio dos meus estudos como neurocientista, então, o que eu posso trazer para vocês para a gente poder entender o sujeito, né? A neurologia, ela estuda, né, ela tem vários estudos relativos à violência. E ela começa a apontar que algumas regiões cerebrais, neurotransmissores, genes, hormônios, eles podem estarem por trás dessa questão da violência. Sabemos que o homem, devido à testosterona, ele tem um ímpeto de uma maior atividade, até uma maior, às vezes, agressividade no trabalho.
o corpo do homem, biologicamente, e o da mulher são diferentes. Só que nós temos toda uma história, uma cultura, uma questão sócio-histórica mesmo, que começou a trabalhar com essas instâncias dos papéis, né, do feminino e do masculino, e isso teve um comprometimento muito grande ao longo dessa história. Olá, João Peduto, obrigada. Oi, Lilian, querida, vamos lá. Então, a neurociência, o que ela mostra? Por meio de pesquisas, de exames de neuroimagem, pessoas muito impulsivas e agressivas, elas apresentam uma diferença tanto constitucional como em neurotransmissores no córtex pré-frontal, né, que seria mais ou menos essa região, né, do cérebro perto dessa região ocular. Essa agressão, essa pessoa que tem essa diferença na constituição do cérebro, às vezes até por um foco irritativo no cérebro, ela apresenta mais impulsividade e mais indicativos de ser violenta. É interessante nós lembrarmos o seguinte, isso até girou matéria na mídia. Vocês lembram do jogador Edmundo Animal? Ele arrumava muitas confusões, as pessoas esbarravam nele, ele já respondia de uma forma muito intensa, e isso o comprometia no jogo, nas relações interpessoais, no grupo do clube e também nos jogos. E o médico conseguiu perceber que ele tinha um foco irritativo nesse lobo frontal, e ele foi medicado, e ele modificou muito. Lembra, na última Copa, ele estava extremamente centrado. Então, eles perceberam que existem causas orgânicas também, né? Como eu falei em outra live, alguns homens nascem com um problema cromossômico, então mulheres é XX, homem é XY, e muitos nascem com duplo Y, triplo Y. Então, eles perceberam que alguns criminosos, né, em potencial, apresentavam também algum tipo de anomalia cromossômica. E até hoje existem vários estudos a respeito disso, né? E esse lobo frontal, isso acontece porque ele desempenha um papel central de controle dos impulsos e do comportamento. Então, e também tem algumas patologias, alguns transtornos que apresentam essa condição de um neurotransmissor estar alterado nessa região, como as pessoas que têm transtorno borderline, transtorno explosivo intermitente. Não são todos, mas muitos apresentam, vai depender do grau aí de violência e principalmente de intenção, que é diferente da psicopatia, né? Nós fizemos já aqui uma live sobre relacionamentos tóxicos, eu falei bastante a respeito da psicopatia, dos narcisistas perversos, de mães tóxicas, e hoje não tem como, nós vamos abordar um pouco disso também. Olá, Sandra Regina, boa noite, vamos chegando, gente. Além, né, da psicopatia e desses transtornos, existem causas sociais também, mas são pessoas que são obrigadas a agir daquela forma, e muitas vezes por uma condição de sobrevivência e da forma como ela foi ensinada a resolver situações, problemas, né, que é diferente da psicopatia. Inclusive, delinquentes de causas sociais, eles são colocados até em penitenciária, separados dessas pessoas que têm psicopatia. Então, isso
já existe um diagnóstico diferencial a respeito disso, não é? E nós vamos falar um pouco hoje sobre violência física, né, que é mais evidente, e a violência psicológica, que é mais sutil. Ela é uma violência subjetiva e muitas vezes silenciosa, por ficar difícil de ver, né? Ela às vezes não fica aparente. E muitas vezes ela é camuflada como se fosse muito zelo, ou como se fosse ciúme, ou porque ama muito, né? Tem aquela questão da posse. Só que o que a gente percebe é que essas sutilezas nessas relações começam a aparecer indicativos que precisamos ficar muito atentos, porque tudo isso, inevitavelmente, ele precede a uma violência física. São degraus. Então, são pessoas que começam a tratar o outro com ironias, com sarcasmos, muito controle, ofensas, manipulação, humilhação, ridicularização, chantagem, começam a regular roupas, começam a fazer proibições de participar do grupo, de trabalhar, de se arrumar, né? Inibir o direito de ir e vir. Então, isso são escalas para chegar numa violência física também. Olá, Rose, boa noite. Vamos dando oi aqui, gente. Quem está chegando, só coloca um oi para eu poder lembrar de algumas coisas e poder conversar com vocês, ok? Então, veja só. Teremos que falar de crianças, violência com jovens, com idosos, questões do racismo, questões de homofobia e a violência dos cônjuges, né? E principalmente a violência da mulher. E o que a gente percebe é que toda violência tem essa mesma raiz. E o interessante é que a história nos mostra isso, né? Então, a violência, ela vem sempre apoiada no poder, em cima dos fracos e dos oprimidos. Então, né, em cima da minoria e em cima daqueles que têm uma questão social, seja religiosa, seja de gênero, aonde a própria cultura o deixa frágil. E as pessoas tendem a manipular esses mais fracos. Tem, em relação, né, ao racismo, eu já conversei com muitos amigos e pudemos entender um pouco como que isso acontece. E nós temos fatores históricos também. Ninguém ameaça aquele que não tem o brilho. Porque aquele que não tem o brilho é dispensável. Ele não é ameaçador para você. Então, nós temos coisas da história que se nós fôssemos parar para pensar, veja bem, na época da escravidão, quando os europeus, os portugueses, pegaram seus navios e foram pegar os negros da África, veja bem, os europeus, quem for ao Museu do Ipiranga, poderá ver a roupa da Leopoldina, uma vestimenta de um guarda da corte. Gente, eles tinham 1,5 m. Né? E a gente sabe o quanto que o branco tem mais propensão a doenças relacionadas aos negros. E esses europeus, eles eram mais fracos, eles eram mais susceptíveis a doenças.
E quando eles foram à África e viram os negros, eles ficaram assustados, porque eles tinham uma vida, né, nas suas aldeias, nas suas comunidades, onde eles faziam muito esforço físico. Então, eles tinham uma estatura maior, eles tinham uma musculatura mais desenvolvida. Olá, Rose Santoro, oi, Vanessa, vamos chegando. E eles, lógico, com inteligência, estratégias de guerra de anos, eles viram que essa população era ameaçadora, ela era muito mais forte. Se fosse no embate corpo a corpo, os europeus iriam perder. E os negros foram escravizados porque eles perceberam que essa raça forte era ameaçadora. Podemos lembrar também, na época do Holocausto, o Hitler, ele só fazia atrocidades, ele era um louco, mas ele não era burro. Nós sabemos que a comunidade judaica, até por não ter um território, eles são muito inteligentes e eles tinham um tino para o comércio muito bom. E eles entraram na Europa, e mesmo eles lá na Alemanha, eles estavam tomando o comércio, porque eles são muito bons nisso. Eles se unem. E Hitler percebeu. E ele fez todas aquelas atrocidades. Então, você sempre exerce um poder, né, uma força, uma coerção em cima de alguém que você acha que é melhor que você, que é ameaçador. Olá, Sandra Marrano. Boa noite. Vamos chegando, gente. Então, tem muita coisa a se estudar. Como lembramos também que as crianças, né, no outro século, e mesmo no início do século, no século XX, elas vestiam roupas de adultos e elas eram postas fora as reuniões sociais. Elas eram tratadas como adultos em miniatura. E ninguém olhava para essa criança, ela tinha que obedecer simplesmente. Assim como a mulher, né? Existem estudos sobre o Charcot e outras instituições que naquela época abrigavam pessoas com suposta loucura. E quando você vê, quando nós fizemos, né, uma investigação, um estudo dos prontuários dessas mulheres daquela época, elas tinham sido internadas como louca porque elas desobedeceram o senhor da fazenda ou o seu marido. Elas eram consideradas loucas. E aquelas que tentaram se rebelar, né, elas foram confinadas a um hospital psiquiátrico. Então, a nossa história é comprometida. Né? A nossa história foi feita por um mundo de homens. E isso a gente pensa desde a época das cavernas. Né? Por que tudo isso evoluiu desse jeito? Porque nós precisamos evoluir muito mais. E eu vou dar um dado para vocês, tanto da pré-história como atual. Na pré-história, o homem, ele saía tanto à caça que, lógico, ele se tornou mais forte fisicamente. E a mulher ficava na caverna, cuidando da prole. Então, até a musculatura dela não estava pronta para a caça, para se virar sozinha. E o que foi acontecendo? Essa fêmea, ela percebeu o quê? Antes, ela só copulava para quando ela estava no período fértil. E ela começou a ver que, olha como mulher é danada. Mulher esperta, oh, bicho esperto. E ela começou a perceber o quê? Que se esse macho fosse humano ou um leão, posso estar até falando aqui da leoa, se esse macho fosse copular com outra fêmea,
ele teria também que proteger e levar alimentos. E ela ia ficar desfalcada. Então, ela assim, cedeu a questão dela sexual para quando ele quisesse, para manter o macho. Olha de onde é que a coisa vem. Então, nós estamos, né, por todas essas questões, ainda muito distante. As pessoas até brincam, poxa, tem a Lei Maria da Penha, porque não tem a lei a lei do João, né? Do João da Penha. Porque, veja, nós temos uma defasagem muito grande e a justiça, ela está muito centrada na Lei Maria da Penha, porque ela está tentando, com o tempo, diminuir, minimizar essa desigualdade. Não que o homem não sofra violência, imagina, lógico que sofre violência também. Existe uma maior incidência em homens? Existe, por questões, às vezes, biológicas, às vezes sociais, e até porque, na maioria dos transtornos, explosivo intermitente, borderline e outros, ocorre uma prevalência maior no sexo feminino masculino até hoje. Então, tem vários indicativos do porquê tem homem mais violento do que mulher. Questões socioculturais, questões da nossa história, né, questões orgânicas, questões de configuração de cérebro e de maior prevalência de patologias. Então, a gente precisa entender todo esse contexto para poder analisar tudo isso. E aí, eu também escutei assim, trazendo um pouco, né, para o atual. Olha como nós, mulheres, estamos defasadas. Poxa vida, olha quanto que ganha quanto que os patrocinadores dão para os jogadores masculinos e o quanto que eles dão para as jogadoras do futebol feminino. Com certeza, a Nike ela vai investir toda uma propaganda em cima do jogador masculino. Porque do feminino ele vai ter menos retorno. Porque essa questão do homem e da mulher está muito defasado. Então, nós ainda vamos levar um bom tempo para que tudo isso, essa grande distância e diferença possa ser minimizada. Aí eu gostaria de começar a falar com vocês um pouco, então, sobre a violência em relação à criança. Né? Por que precisamos estarmos atentos a alguns sinais, né? E o que é classificado como violência? Então, veja, a criança, a gente pensa muito assim em violência sexual, né? A exploração sexual de menores, exploração do trabalho, o abuso de poder, né? De gente que lida com criança, mas nós precisamos lembrar de outras coisas, né? Dos maus tratos dentro da família, de abandonos mais evidentes e principalmente de negligência. Não cuidar da criança quando ela fica doente, negligenciar a alimentação para ela se tornar desnutrida ou obesa, negligenciar a higiene dela, não levá-la à escola. Então, a vara, né, da infância do menor, ela fica muito atenta a tudo isso. Isso são tipos de violências mais evidentes. Né? Mas veja aí, né, como é que a mídia está. Como tem esse caso Bel, né, da menina que é youtuber desde pequena e que estão acusando a mãe de que essa menina já tem quase 14 anos e a mãe faz com que ela se vista como uma criança pequena. Ela não tem direito de escolher a mochila, a mãe faz brincadeiras sádicas de comer coisas nojentas,
de fazer com que ela engula algumas coisas, de deixar ela extremamente vulnerável numa situação de estar no mar nadando e não dar conta, isso aparece nos vídeos. Ela tentando falar alguma coisa sobre a mãe, contra o que a mãe está falando, e ela mostrar toda uma aparência. E agora começaram até a fazer algumas investigações de leitura facial, uns falam que sim, outros falam que não. Gente, é só olhar para a criança. A criança, quando ela sofre violência doméstica, abuso sexual, ela tem outra configuração de corpo, de tônus muscular, de postura, de olhar. Ela tem, os passos dela são pequenos, porque ela tem medo de onde ela pisa. Ela fecha essa couraça. Ela tem essa tensão nessa musculatura de pescoço e ombros, ela vive encolhida. E ela sempre está tentando olhar de baixo para cima, porque ela sabe que vem chumbo grosso aqui de cima. Ela está sempre numa posição de submissão. Então, naqueles vídeos, é interessante ver o quanto que esse corpo da menina fala. Então, a psicologia jurídica, nós, enquanto psicólogos que fazemos avaliação na criança, como ela não pode falar, porque ela não entende como que essa maldade está se processando, ela não consegue entender essa maldade. Temos os nossos pais, né? Temos a nossa mãe, nosso pai, os nossos professores, que, na nossa concepção, são aqueles que vão cuidar, são aqueles que vão nos direcionar e falar o que é certo e o que é errado. E fica muito difícil da criança avaliar isso. E é interessante que tem até uma lei que está para ser estudada também em relação à mulher. Comparam a mulher quando ela está numa situação de controle, manipulação, submissão, ela também não tem um cognitivo e uma força de ego para poder resolver a situação. Ela está como se fosse uma criança. E a gente vê isso a toda hora. Eu já escutei no consultório pérolas de professores falando coisas para os alunos que deixam os alunos arrasados. Uma coisa de coagir, de tirar a autoestima, de humilhar frente aos outros. E isso a gente começa a ver nesses vídeos. O que acontece? Existem mães tóxicas, sim. Eu, há pouco tempo atrás, tive que estudar, tem uma síndrome que se chama síndrome de Munchausen, que é baseada aí num barão, que ele se fazia de vítima, né, tentava suicídio, tudo para se vitimizar e alguém socorrer, para ele ganhar espaço, né, no social dele. E tem a síndrome de Munchausen por procuração de mães que envenenam crianças, que faz com que elas tenham uma respiração obstruída para ir ao hospital correndo e falar: salve meu filho, você vai ver a ficha médica dela, já teve muitas intervenções parecidas, para que as pessoas ficam penalizadas com a situação dela. Então, existem muitas patologias envolvidas em torno disso tudo. O pessoal está me escutando? Está tudo certo? Está indo o áudio? Eu gostaria de um feedback de vocês. Está todo mundo aí quietinho, escutando? Está tudo ok? Quem vai chegando, vai dando um olá, um olá, um olá. Né? Hoje falando aqui sobre violência psicológica e doença física também. Então, vejam só. Ainda se tratando de criança, a questão do bullying, né? Então,
Como que é caracterizado o bullying? Seria uma condição de você intimidar, coagir, agredir pessoas ou grupo, mas isso fica caracterizado que esse tipo de ação ela tem que ser de uma forma sistemática. Não é aquilo que as crianças brigam no pátio, um dá um soco no outro. Lembra na nossa época, vou te pegar lá fora. Porque há um conflito. Então as crianças brigam, às vezes se batem até demais, se xingam, porque há um motivo. No bullying não tem um motivo aparente, não tem um conflito. É simplesmente fazer maldade. Então é caracterizado um bullying, não porque o amigo olhou para o outro e falou assim, fala aí, o quatro olho, o narigudo, o orelhudo. Isso não é legal, lógico que os pais, os professores têm que ensinar o respeito para com o outro. Mas o bullying ele é caracterizado quando essa intimidação, essa agressão, ela vem sem um conflito aparente, de uma forma sistemática. Então, mesmo que os pais façam, eu vou denunciar para a vara, né, da infância, que chamaram o meu filho de rolha de poço, aquelas coisas que a gente sempre escutou na vida, né? Quem nunca teve um apelido desagradável? Não, o bullying ele é caracterizado de uma forma diferente, né? E agora as mídias estão mostrando vários casos de crianças que passam por esse tipo de abuso de poder, de coação, de humilhação, de exposição. E ainda bem que esses casos estão sendo estudados, né? E tomara que tudo isso deixe de existir. Eu lembro assim da minha época, tinham várias questões sobre aquelas mães que queriam que, isso nos Estados Unidos, que as meninas fossem misses, e elas vestiam essa criança, né, punham perucas, cílios postiços, e a gente começa a perceber que essas pequenas crianças youtubers, essas crianças, né, as misses, é mais para satisfazer uma frustração, uma vaidade dessa mãe. Então, isso já é abuso de poder. Ela está usando essa criança como instrumento. E eu estou acompanhando esses casos, eu estou tentando entender, porque eu acho que já estava na hora. E isso eu via antigamente em alguns programas infantis também. E eu não acho isso nada legal. Quando mexe com criança, é uma coisa que mexe muito comigo. E eu fico muito brava de ver essas coisas. Muito brava mesmo. E como nós estávamos falando, né, a questão do racismo, a questão da homofobia, e nós temos agora casais homossexuais onde ocorrem também esse tipo de violência entre as partes, entre os cônjuges, e isso precisa ter uma garantia também de cuidado e de lei, não é mesmo? E por que as pessoas falam mais da questão da violência contra a mulher? Porque, veja, justamente por causa disso. Olha só, no SUS, em relação à violência contra a mulher, 22% foi o parceiro, 8% foram os ex-parceiros. E 23% dos casos, que não são evidentes, que não tem nenhum tipo de lesão física, foram de violência psicológica. Como nós estávamos discutindo aqui antes, é que a violência psicológica ela é uma escada para a violência física. E quando a mulher tenta garantir o seu lugar, ela começa a sofrer violência física, porque na violência física ela perde, até por uma questão de força. Nós meninas brincávamos de boneca, a gente não brincava de lutinha.
A gente não tem a manha. Talvez uma questão de sobrevivência, a gente consiga revelar isso. Mas nós temos toda uma história que nos fez o quê? Servir, sermos mais complacentes. E aí, quando a mulher começou com essas revoluções feministas, começou a atuar mais no mercado de trabalho, quando ela começou a ter o controle de querer engravidar ou não, a questão da pílula, tudo isso começou a fortalecer a mulher, até para ela começar a reivindicar algumas coisas. E assim, é também o tipo de violência mais estudada. E ela é mais amparada hoje justamente por causa disso, para minimizar essa diferença. Então, assim, os estudos, eles classificaram alguns tipos de agressão contra a figura da mulher. Então, vamos lá que vocês agora vão começar a estudar um pouco isso, né? Então, existe o gaslighting. O gaslighting tem, seria interessante vocês verem, é um filme da Ingrid Bergman, não lembro o nome. Não, o nome é Gaslighting, com a Ingrid Bergman, em 1944. Mostra perfeitamente esse gaslighting. Né? O gaslighting, ele tem a ação que faz controlar, né, e anular, gerar insegurança, dúvidas e medos na pessoa, ao ponto de fazer com que a mulher, muitas vezes, duvide da sua própria sanidade. Porque é usado a palavra de você não sabe nada, você está desequilibrada, você é louca. Né? O que mais o agressor usa é isso, você é louca, você não está percebendo, você é a culpada de tudo. E ela não consegue enxergar a maldade, ela começa a se questionar, e ela começa a se enfraquecer. E esse filme é muito bom, a atuação da atriz é muito boa, né? Toda a narrativa, é tudo muito bom. Eu acho que eu vejo só em 1944 e relata uma condição muito atual. Olá, Eduardo, boa noite, querido. E nós temos outros tipos de violência psicológica, né? Nós temos o man-terripling, é quando o homem ele tampa a fala da mulher, ele interrompe, ele não deixa ela concluir o raciocínio, ele sobrepõe a fala dela. Isso ficou muito evidente também quando Trump e a Hillary debateram. Em 90 minutos, o Trump ele interrompeu e não deixou ela concluir o raciocínio 51 vezes. Ela tentando se justificar e rebater, ela conseguiu interromper, acho que umas 15 vezes. Ele interrompeu 51 vezes. Temos também o mansplaining, que ele também tampa a fala da mulher, querendo dizer que ela é uma idiota, que ela é desprovida de sugestões e argumentos inteligentes. Ele a coloca como inferior. E isso se repete tanto que já tem nome. Olá, Vidrinho, boa noite, obrigada por estar aqui. É uma situação que eu penso, veja, já consegue ter até nomenclatura para essas atitudes, porque porque esse tipo de agressor, como eu havia falado com vocês também na outra live de relacionamentos tóxicos, eles têm uma forma de funcionamento repetitivo e peculiar. Veja, deu para esquadrinhar. Gaslighting, mansplaining, tudo isso.
eles conseguiram fazer, conceituar aquela forma de atitude de violência psicológica. Olá, Elaine, boa noite. Oi, Maureen. Vamos lá. E tudo isso é encaixado na violência contra a mulher. E o que mais? Né? Lógico, a violência psicológica, mas para julgar a violência psicológica, olá, Wagner, boa noite. Para julgar a violência psicológica, que isso é crime, é preciso ter os tipos legais. Então, ainda se estuda muito, e essa lei da Maria da Penha, ela está sendo sempre reformulada, porque nunca né, conseguiram lidar com isso. Agora que isso está sendo falado, agora que isso está sendo estudado. Veja, somente é crime aquilo que a lei penal prevê como aquele crime que se encaixa numa pena. Então, alguns: ameaça de morte, coação, medo, colocar medo na pessoa, né? A pessoa passa o dia inteiro preocupada com a vida dela, se o parceiro vai chegar, em proteger os filhos, ela fica 24 horas assim nesse grau de tensão. Perturbação da tranquilidade, do sossego, né? Se essa pessoa tem perseguição, ela começa a não sair de casa, não consegue sair para trabalhar, então ela pode denunciar. Mas muitas vezes a vítima, ela não denuncia. E não é porque ela vai perder o dinheiro do marido, a pensão do ex, ou por causa dos filhos, não. Ela está extremamente enfraquecida. Ela não tem mais condição nenhuma de lidar com aquele dia a dia. Ela é manipulada, ele acabou com a autoestima, ele fala para ela: quem que você vai arrumar? Você tá horrível. Lógico que ela ficou horrível. Ele derreteu essa criatura. Ele a proibiu de sair, a proibiu de trabalhar, a proibiu de se arrumar, ela não pode mais ter social, amigas, ou ir na casa de amiga, ou trazer amigos e parentes para casa, não. Ela é proibida, às vezes, de telefonar para parentes. Ela vira um saco vazio, ela não tem mais força nenhuma. Por isso que a Lei Maria da Penha está estudando bastante essa questão de não levar somente adiante quando a pessoa, né, que sofreu violência vai lá e denuncia. Porque eles estão vendo que ela tem uma condição tão enfraquecida como a da criança. Ela não tem forças para isso. E também devido às falhas de algumas medidas protetivas. Ela tem medo de denunciar, porque dali 2 meses, essa pessoa está lá novamente, mais enraivecida. Eu vou contar uma passagem para vocês, que eu senti isso na pele. Eu tinha uma secretária que um domingo à tarde, ela chegou em casa com a menina muito assustada e falou: por favor, Simone, deixa eu entrar. A cara dela estava estourada. Estourada. Ela não conseguia fazer nada, ela fugiu. Ela morava um pouco bem afastada da minha casa, ela pegou várias condições, fugiu, veio lá com a criança, porque a criança também estava muito assustada. E pediu para ficar lá. E, lógico, isso já estava ocorrendo há muito tempo. Muito tempo. Eu tinha percebido vários episódios e elas tentam camuflar aquela coisa. Escorreguei no banheiro, né? Caiu alguma coisa no meu rosto. E esse dia ela estava com muito medo. E eu perguntei para ela o que ela queria fazer. Ela falou que ela queria ir numa delegacia da mulher.
E eu fui com ela, num domingo à tarde. Eu entrei na internet, fiquei vendo qual que estava aberta. Era uma lá no centro da cidade, que eu precisei parar o carro e ir a pé com ela até a delegacia. Veja, um desgaste. Não fui eu agredida, eu estava acompanhando. Mas assim, era uma situação desgastante. Oi, Dani. Vamos lá, vamos chegando. E quando nós chegamos lá, quase não tinha ninguém para nos atender. Mas eu estou contando um caso, a lógica agora está diferente. Eu estou contando um caso de uns 12 anos atrás. Acredito que seja isso. Nós somos muito mal atendidas. E a pessoa falou assim, não, você tem que fazer a queixa lá na sua região onde você mora. E lá que precisa ficar a queixa. Ela falou, mas se eu pegar um metrô e descer na minha região, eu sei que ele vai estar me esperando lá na estação. Eu não posso mais voltar para lá. E a mulher falou assim, é assim que funciona. Bom, a mulher nem escreveu, falou que ela tinha que voltar para lá. Ela olhou para mim e falei, não, vamos pensar, não vamos hoje para lá. Eu falei, a gente precisa se informar. Como é que a gente vai fazer? Aí nós voltamos a pé para o carro, pegamos o carro e viemos para casa. Eu me senti tão mal. Não era eu agredida, mas eu me senti tão pequena, tão humilhada enquanto mulher, porque quem me atendeu foi uma mulher. Agora as coisas parecem que estão diferentes. Ainda bem, não é mesmo? Né? E nessa Lei Maria da Penha, né, é a Lei 11.340, né, o que ela prevê? Né? Porque a gente precisa saber um pouco disso. Apesar que eu entrei em contato com um profissional muito bom que trabalha com isso direto, o professor Marcelo. Eu vou gravar um vídeo de entrevista com ele, porque ele vai ter condições de falar. Eu estou falando da condição da violência, mas ele vai poder trazer soluções, acredito, né? Então, violência física, sexual, moral, né, e psicológica. Claro que é interessante chamar o policial, né? A polícia militar cuida disso muito bem. E fica mais fácil devido ao flagrante, né, de levar esse indivíduo à prisão. Então tem esse 180 e tem outros telefones também que eu vou pedir para o doutor Marcelo falar um pouco melhor sobre tudo isso, né, que foge um pouco aqui dos meus saberes. E eles falam que empurrar um tapa, o cárcere, prender a pessoa, tudo pode ser inserido como crime de violência, se denunciado. Mas a pessoa está enfraquecida. E por que não tem a Lei João da Penha? Justamente porque para que essa diferença entre homem e mulher em relação aos direitos, a questão de igualdade, né, dentro aí de uma perspectiva sócio-histórica, possa minimizar essa diferença. O número de homem agressor é também maior. Por isso, ainda não dá para eles ampliarem essa lei a todos. Por isso que, às vezes, até para os homossexuais, isso é difícil. Por isso que continua essa violência homofóbica e ele não se encaixa dentro de uma lei. Embora ele sofra uma agressão desse cônjuge. E essa agressão pode ser também implicada por ex-parceiros, pelo parceiro numa relação homossexual também, né? E as pessoas precisam recorrer às leis de proteção. E antes essas pessoas que eram acusadas de violência, elas tinham só que durante 6 meses ceder aí uma cesta básica e participar uma vez por mês de um grupo terapêutico com outros homens violentos. Né? Então, muita gente aqui, né, conversando comigo, falando que sofreu violência psicológica e física, que ficou 11 anos com o agressor.
E isso é muito difícil. Até porque o agressor te vê como objeto. E ele não se conforma em perder. Ele volta. E muitas vezes a pessoa denuncia, essa pessoa fica em liberdade, ele volta com mais agressividade. Ah, mas aí ele vai... Ele tá pouco se lixando de preso. Sabe por que ele mata, às vezes, o outro? Porque ele não liga nem para a própria vida. Pode ver que a maioria depois se dá um tiro também. Para ele, tanto faz. Então, é uma situação muito delicada. Hoje existem olhares mais afetivos em relação a isso. E isso é muito legal. Por isso que eu vou querer essas informações do professor Marcelo. Porque sabemos muito pouco, né? E a violência sempre ela é praticada entre os fracos, os oprimidos, crianças, velhos, pessoas com outra conduta sexual e em relações de poder, até no trabalho, em relação professor-aluno. E quando a pessoa tem esse grau de psicopatia, a gente vê muitos filhos judiando bastante de pais, de velhinhos, roubando pensão. Eles têm o mesmo tipo. É que fica mais evidente quando ocorre uma violência mais evidente. E algum tempo atrás não tinha, né, a Lei Maria da Penha. Você ia para a delegacia e eles davam risada na tua cara. É mulher de malandro. Ela volta. E eles nem entendiam, eles não estudavam por que ela voltava. Por que ela não conseguia sair desse relacionamento. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é o seguinte, gente. Nenhum de nós estamos aqui para não sermos amados. O amor não ofende, o amor não oprime, o amor não machuca, o amor não desvaloriza. Quem está numa relação onde tudo isso acontece, tem que abrir o olho. Então, cabe então a denúncia, né? Ou se estiver num relacionamento assim, lembre-se que esses ímpetos de maldade não melhoram, não tem cura. Pelo contrário, eles pioram a cada dia. Então vamos ficar atentos. E você que está aí me escutando, se tiver uma condição dessa, o que eu tenho a falar para você é que hoje existem leis que vão te amparar, existem lares de amparo, as pessoas estão compreendendo mais esses conflitos. Se valorize, você pode ter uma vida bem melhor. E o que eu posso orientar para você é: vaza. Se você puder, vaza. Ok? Então, eu também sugiro que quem esteja assistindo esse vídeo, essa live, que veja a live sobre relacionamentos tóxicos também. Eu acho que uma live aqui completa a outra. Eu fiz essa live por causa das questões que estão aparecendo na mídia. As pessoas estão muito preocupadas. Elas não sabiam que existiam, mas eu vejo isso em consultório, né, de abuso sexual de criança, de violência psicológica, de mulheres e de homens também que sofrem violência psicológica, porque tem mulheres também violentas e psicopatas, de pessoas com uma outra condição sexual que também sofre discriminação, questões raciais. Isso é sempre uma constante. Então, agora o pessoal está caindo em cima. Mas lembre-se, se você tiver uma situação dessa, não tem outra saída. Denuncie e vaza. Saia disso, porque não tem melhora e não tem cura. Como a maioria das pessoas que trabalham com psicoterapias, né, e seja psiquiatra também,
Não existe remédio para caráter. Ok? Então, um beijo a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E deem sugestões para as próximas lives, tá? Porque é muito gostoso falar sobre aquilo que vocês estejam querendo saber, ok? Beijão a todos. Boa noite.